Olá, bem-vindo a mais um capítulo do curso Toro de Ouro. E nesse capítulo nós vamos descobrir outras ferramentas que os bancos centrais têm para sua política monetária. Todos nós sabemos que os bancos centrais dos países podem mexer na sua taxa de juros para controlar a inflação, para controlar a quantidade de dinheiro, de M2 em circulação. Mas os bancos centrais têm outras alternativas para ajudar na política monetária. No Brasil, além da taxa de juros, que a gente já viu como funciona, o Banco Central, o Bacen, tem outros instrumentos para controlar a liquidez de dinheiro no mercado. O depósito compulsório é uma delas. O depósito compulsório ou recolhimento compulsório é uma prática adotada pelo Banco Central do Brasil para segurar a parte do dinheiro que são depositados nos bancos comerciais, Banco Bradesco, Itaú. O Banco Central exige que parte dos depósitos que são feitos nesses bancos fiquem recolhidos numa conta dele, do Banco Central, e não pode ser usado pelos bancos para emprestar para frente. Tá? Dessa maneira, o Banco Central diminui o efeito multiplicador do dinheiro. O depósito compulsório é muito importante porque esse efeito multiplicador é muito forte, e o resultado na economia vai muito além do dinheiro que é depositado no banco no início. Ou seja, o resultado na economia vai muito além do dinheiro que é depositado no banco inicialmente e muito além do dinheiro que é deixado no Banco Central. Pequenas alterações nesse depósito compulsório podem ter fortes efeitos nas economias, porque o dinheiro se multiplica quando os bancos emprestam, através dos bancos. Mas o que é esse efeito multiplicador? O efeito multiplicador funciona assim. Imagine que o Banco Central obrigue que os bancos comerciais, o Itaú, o Bradesco, sei lá, tenham que deixar depositado numa conta do Banco Central 10% do empréstimo que é feito para eles. Tá? O depósito compulsório seria 10%. Ou seja, pensa comigo, você deposita R$100 no banco, o banco empresta R$90 para mim e manda R$10 para o Banco Central. Eu vou num outro banco e deposito os meus R$90, esse banco tem que mandar R$9 para o Banco Central e empresta 81 para o seu primo. O seu primo pega os R$81, vai num outro banco, deposita, esse banco tem que mandar 8 para o Banco Central e empresta 73 para um desconhecido. Esse desconhecido pega o dinheiro, vai num outro banco, deposita os 73. Esse banco tem que mandar R$7,30 para o Banco Central e emprestar o resto. E assim vai, tá? E assim vai até chegar a zero. Sabendo o depósito compulsório exigido pelo Banco Central, é possível calcular a quantidade de dinheiro máxima em circulação, o quanto que um depósito inicial gera, dado o efeito multiplicador. E é uma fórmula simples, tá? Com essa fórmula simples que está aqui, é possível saber quanto que o dinheiro se expande na economia. O efeito multiplicador é 1 dividido pelo depósito compulsório. Ou seja, se o depósito compulsório é 10%, que foi o exemplo que a gente usou, tá? M é 1 dividido por 0,1. 10% é 0,1. Ou seja, M é 10. Ou seja, o efeito multiplicador é 10. Ou seja, R$100 viram 1.000 na economia. Não sei se você sabia isso. Isso é muito importante, tá? Vamos supor que o depósito compulsório seja 20%. O Banco Central fala, não, eu quero tirar dinheiro da economia. Vamos aumentar o depósito compulsório para 20%. Então, o depósito compulsório vai passar a ser 0,2. Então, M, o efeito multiplicador, vai ser 1 dividido por 0,2, que dá 5. O efeito multiplicador vai ser 5. Ou seja, R$100 vão virar R$500. Ele tirou dinheiro da economia. Então, quando o Banco Central quer dar mais liquidez para o mercado, que ele quer injetar mais dinheiro na economia, ele reduz a exigência, ele traz de 0,2 para 0,1. Tá? Ou seja, os bancos, eles vão, quando ele diminui a exigência, eles vão precisar deixar menos dinheiro como garantia. Vão ter que deixar um percentual menor depositado no Banco Central. Com isso, o Banco Central autoriza que eles emprestem mais dinheiro na economia real. E aí ele estimula investimentos, porque tem mais dinheiro sobrando, ele estimula o consumo e ele acelera a roda da economia. Outra ferramenta, o Open Market, as operações abertas. Em português significa mercado aberto. Basicamente é quando o Banco Central sai do paradeiro dele lá e ele desce para o mercado aberto, no mercado para B3, e opera com a gente, com os mortais. Quando o Banco Central ele quer
injetar dinheiro na economia, ele vem no mercado e ele compra os títulos do mercado, tá? Ele compra os títulos de renda fixa, por exemplo, dos investidores. Ao comprar os títulos, entra dinheiro e sai título, né? Agora, se a intenção dele é diminuir a quantidade de moeda em circulação, ele vende ele pode criar título e vender. Ele vende títulos e aí ele pega o dinheiro e segura, ele retém, né, os recursos dentro do Banco Central. Perceba que nessa operação aqui não tem efeito defasagem no dinheiro. Ou seja, essa ferramenta também é muito importante. Redesconto bancário é uma outra ferramenta que o Banco Central tem para a política monetária. Nada mais é do que os empréstimos que o Banco Central concede para instituições financeiras. Se o Banco Central quer mais dinheiro circulando, mais M2, ele abre as torneiras e empresta mais dinheiro para os bancos. Se ele quer menos dinheiro circulando, ele fecha. O redesconto é meio que uma última alternativa do Banco Central, tá? As taxas de juros desse redesconto, elas tendem a ser um pouco mais caras, mais elevadas, exatamente para desincentivar as instituições a ficar criando situações onde eles querem o dinheiro, né? Porque essa situação, ela aumenta um pouco o risco, tá? do sistema num total. Mas, no entanto, né, se o Banco Central quiser injetar dinheiro no mercado, ele pode, claro, reduzir essas taxas e incentiva os bancos a pegar mais dinheiro com ele e aumentar a disponibilidade de crédito no mercado. Bom, antes da gente falar da taxa de juros, da taxa básica dos Estados Unidos e do Federal Reserve, né, eu quero falar também das ferramentas que o Banco Central americano tem para cumprir as suas metas. Assim como você ouviu, metas. O Banco Central americano, ele tem mandato duplo. É diferente do Brasil. Os brasileiros estão querendo mudar, mas ainda não mudou. Ele tem que cumprir meta de inflação e meta de emprego. Aqui no Brasil é só inflação, né? Muitos desses instrumentos que o Banco Central americano tem, elas são iguais ao Bacen, iguais ao Banco Central do Brasil, tá? E igual em vários lugares do mundo. E quais são as ferramentas que o Banco Central americano tem para controlar a inflação e criar emprego? Primeiro, e a mais importante, claro, é definir a taxa de juros, que lá chama Federal Funds Rate, né, que é a taxa de juros federal, traduzindo. Equivale à nossa Selic, é a meta de juros, é a taxa básica de juros americana. É nessa taxa que os bancos americanos comerciais, os Itaús e os Bradescos de lá, tomam e emprestam dinheiro da Reserva Federal, lá do Banco Central, do excedente de dinheiro. Às vezes, a soma tem que dar zero lá, tá? Então, às vezes, eles tomam dinheiro ou eles emprestam dinheiro um para o outro durante a noite. A soma de todos os bancos está sempre zero, tá? Com qualquer mudança nessa Federal Funds, o Banco Central americano, ele pode controlar a inflação e estimular o emprego, né? Se baixa os juros, né, ele aumenta um pouco a inflação, mas pode aumentar o emprego. Lembre-se, inflação e crescimento econômico andam de mão dadas. Lá nos Estados Unidos, hoje, a taxa de juros é uma banda que oscila entre 0 e 0,25, né? Aliás, está mais perto de zero, ele fica deixando bem próximo de zero. Quando o Fed reduz as taxas, os empréstimos ficam mais baratos, mais atraentes, não só para os consumidores, mas para as empresas. Os consumidores pegam mais empréstimos para abrir negócio, para comprar carro, para comprar casa, né? Gastam mais em bens de consumo, vai lá e divide uma geladeira. Lá nos Estados Unidos, os caras dividem 100 milhões de vezes, tá? Então eles passam a gastar mais, e isso aumenta a demanda, o que obviamente pode gerar inflação. Por outro lado, se o Federal Reserve aumentar a taxa de juros, ele limita a demanda e dessa maneira ele tenta manter a inflação sob controle. Normalmente, né, se a inflação começa a subir, o Fed, obviamente, já acende aquela luz amarela, né, e ele considera aumentar a taxa de juros, né, ele quer parar, diminuir o endividamento da população, né, e a esperança é que isso evite o superaquecimento da economia e que a inflação fique controlada, né. Em 2018, por exemplo, o Federal Reserve subiu os juros 4 vezes. Em 2020, ele reduziu o juro para perto de zero e até agora está
0, né? Tá uma banda, que nem eu falei, de 0 a 0,25. Nos momentos mais difíceis da vida, né, do banqueiro central, né, como foi 2020, com o coronavírus, aquela maluquice toda, né, quando as taxas de juros já estão próximo de zero, para estimular emprego e aquecer a economia, o Banco Central o Banco Central americano recorreu a outros instrumentos para ajudar a cumprir as suas metas do emprego. A da inflação estava controlada. E como você já sabe, claro, as taxas de juros do Federal Reserve impactam no mercado americano e, por tabela, no mercado brasileiro, né? Por exemplo, compra de títulos, né? Uma coisa bem parecida, né, com o nosso open market, que a gente acabou de falar, né? É muito parecido com o do Bacen, do Banco Central brasileiro, né? O Banco Central americano também pode descer para o mercado, comprar títulos se ele quiser injetar dinheiro no mercado, e pode vender os títulos se ele quiser tirar dinheiro do mercado. Desde 2014, o chamado balanço patrimonial lá dos Estados Unidos, né, disparou, né, que é o que contabiliza essas compras de títulos. Quando você ouve falar assim, o balanço patrimonial, a folha de balanço do Federal Reserve disparou, né? E realmente não para de subir. Outra ferramenta do Banco Central americano, a janela de desconto, que também é semelhante ao nosso redesconto, tá? É chamada de janela de desconto lá nos Estados Unidos, não sei porquê, para ser sincero, tá? É uma linha de crédito que o Fed destina para ajudar os bancos comerciais a administrar as necessidades de liquidez. Basicamente, é quando o banco está precisando de dinheiro, tá, gente? Eles precisam ali no fim do dia, tá? Ou está sobrando dinheiro ou está faltando dinheiro, e a somatória tem que ser zero. Outra coisa, operações de repo, que chama lá nos Estados Unidos, né? Que é uma abreviação para Repurchase Agreement, que é recompra, né? Em português se chama compromisso de recompra. É um instrumento semelhante às nossas operações compromissadas aqui no Brasil. Quando o Banco Central compra um título, né, de você, né, ou do Tesouro Imobiliário, ou de agências hipotecárias, por exemplo, né, de instituições financeiras, né, que são autorizadas, obviamente, a negociar com o Fed, e ele compra isso com compromisso de recompra, uma recompra futura de curto prazo. Tá? Dessa maneira, o Banco Central ele injeta dinheiro, né, no banco. Então, eu compro de você, mas depois tem que recomprar de mim. Tá? Eu vou te injetar dinheiro, mas você tem que me devolver esse dinheiro rápido, né? E aí ele eleva a liquidez no sistema bancário. É como se fosse um azeite, tá? Essa ferramenta, né? Porque ele bota o dinheiro e tira rápido, porque às vezes dá umas travadas na engrenagem do sistema financeiro. Eu sei que pode parecer até um pouco assustador, mas é a verdade. Eu te falei, é melhor ficar na benção da ignorância. Às vezes as engrenagens dão umas travadas e o Banco Central tem que jogar um azeite, e é esse dinheiro, tá? Outra ferramenta chamada commercial paper, né? Seria papel comercial, mas não é isso, tá? Isso é um mecanismo de financiamento, né, de papéis, de títulos comerciais, né? Foi usado na primeira vez na crise hipotecária lá de 2008, né? Quando o Banco Central ele compra uma dívida corporativa da empresa, tipo uma debênture brasileira, né, alguma debênture de curto prazo. Ele compra diretamente da empresa que emite. É como se a empresa emitisse uma debênture para o Banco Central, está precisando de dinheiro, ninguém do mercado financeiro quer emprestar dinheiro para cá, porque está tudo em crise, ninguém vai emprestar dinheiro para tomar risco de empresa, porque as empresas podiam quebrar. Então o Banco Central que fazia esse papel, que é o papel dos investidores quando a situação está normal, tá? Linhas de swap são outra ferramenta. Linhas de swap são empréstimos que o Federal Reserve faz para outros bancos centrais. Tá? O Brasil, por exemplo, tem uma linha de swap lá. Essa linha de swap é usada em momentos de crise, né? Momentos de baixa liquidez de dinheiro no mundo. Né? Às vezes os bancos centrais de outros países mais pobres, né? Quer dizer, todo mundo é mais pobre que os Estados Unidos, né? Eles podem precisar de dinheiro. E aí, controlando a taxa de juros dessa linha de swap, o Banco Central pode emprestar dinheiro para outros países. Você vê, por exemplo, na crise do coronavírus, o Banco Central americano rapidamente falou assim, olha, o Brasil tem 60 bilhões aqui de dólares para pegar emprestado se precisar nesse juros super baixo. O Brasil, até onde eu sei, não precisou e não usou, mas estava lá disponível. Se precisasse, estava lá. Essas ferramentas todas, essas 5, 6 ferramentas que nós falamos agora, elas não são o que é chamado de quantitative easing lá nos Estados Unidos, o afrouxamento monetário. Não é isso. Isso aí é quando o quantitative easing, só para vocês saberem, o afrouxamento monetário nos Estados Unidos, basicamente é quando o Banco Central, o Federal Reserve, realmente
imprime dólares, tá? Antigamente tinha que imprimir na prensa mesmo, tá? Hoje não, hoje é digital, você só... O Jerome Powell até já tiraram sarro dele, que ele falou assim, só botar mais um zero lá, botar digital. E realmente é isso, né? Por isso que quando eles vão injetar dinheiro na economia, né, eles simplesmente faz dinheiro digital, né? Então, o quantitative easing é quando eles imprimem dinheiro e compram títulos do mercado privado, compra do banco, e lá nos Estados Unidos eles estão realmente injetando muito dinheiro na economia para aumentar o M2, para aumentar a velocidade do dinheiro, para aquecer a economia e fazer a roda girar. Bom, em 2008, o Fed utilizou 3 instrumentos não convencionais, né? Que até esse primeiro que eu vou falar, o Brasil começou a usar esse ano pela primeira vez, que chama Forward Guidance, né? Que é orientação futura, que é quando o Banco Central diz o que ele vai fazer com os juros lá na frente, né? Normalmente, as pessoas, as oscilações do mercado dependem da opinião da pessoa do que vai acontecer com os juros lá na frente. Se você acha que os juros vai subir lá na frente, a curva de juros abre, porque se vai ter crise, se vai ter inflação lá na frente, o Banco Central vai ter que subir os juros, o pessoal já compra os títulos de renda fixa mais longos antes, para ganhar dinheiro, tá? Já compra os juros antes, né? Para ganhar dinheiro. Então, esse Forward Guidance é uma ferramenta que o Banco Central americano está usando, e particularmente ele promete não aumentar os juros até 2023. Ou seja, o pessoal não precisa vender bolsa achando que os juros vai subir. Não pode ficar... Porque se subir os juros, lembra, é inversamente proporcional com a bolsa. Se ele sobe os juros, né, o renda fixa fica mais atrativo, então as pessoas vendem bolsa e compram renda fixa. Aí o Banco Central falou assim, não vendam bolsa, eu não vou subir os juros. Não se preocupa, até setembro de 2023 nós não vamos subir os juros. E é interessante porque o Roberto Campos Neto, que agora é presidente do Banco Central do Brasil, do Bacen, né, também está usando essa ferramenta no Brasil. É a primeira vez na história que no Brasil se usa. Lá nos Estados Unidos já se usa desde 2008. Tá? Bom, a outra, né, é o quantitative easing, que a gente acabou de explicar, né, que é a compra de ativos em larga escala. O interessante do quantitative easing é que é em larga escala, né, eles chamam de Large Scale Asset Purchase, LSAP, né? Outra ferramenta também não convencional que eles estão usando é o Maturity Expansion Program, que é MEP, né? E basicamente ele altera a composição do balanço do Fed, né? Ele troca o maturity, o vencimento dos títulos dele. Então ele pega, vamos supor que ele tem os títulos de curto prazo e as empresas estão com títulos de longo prazo. Ele troca, ele fala, pega esse de curto prazo para você ter dinheiro agora, pega aí o dinheiro aí, isso aqui vai vencer daqui a 6 meses, você pega o dinheiro e me dá essa de longo prazo daqui a 30 anos, fica aqui comigo e eu pego o dinheiro daqui a 30 anos. É isso. O segundo e o terceiro instrumento que eu acabei de explicar aí, né, o quantitative easing e a troca de maturidade, de vencimento, que ficaram conhecidos como quantitative easing, né? E eles foram já executados em 3 momentos distintos da crise, né? Lá 2008, nós estamos vendo agora 2020 também, tá? O que aconteceu? Depois de baixar os juros lá na crise de 2008, estava 5% os juros dos Estados Unidos, tá? Na crise de 2008, para vocês lembrarem. Eles pegaram os juros e jogaram para zero. Jogou para zero, não aqueceu a economia. Então eles falaram, poxa, precisamos injetar dinheiro, né, para a economia andar, para a roda não parar, né? E aí eles dividiram em 3 rodadas, 3 momentos distintos daquela crise de 2008, né? Eles foram injetando dinheiro, né? E depois em 2014 ele teve que injetar mais dinheiro, né? E eles foram elevando o balanço patrimonial, né? Ou seja, foram comprando título, botando isso para dentro. Então isso tem que contabilizar no balanço deles. Ó, temos esse título. Hoje, o Federal Reserve está com mais de 7 trilhões de dólares em título, e vai mais, tá? Naquele momento eles compraram 3 trilhões de títulos foi num longo período de tempo, né? Como eu disse, essa crise do coronavírus está bem mais agressiva e eles estão tendo que comprar bem mais coisa. A situação dessa crise não é simples, tá? Bom, nessas políticas, o Federal Reserve, né, atuou basicamente para injetar dinheiro nas economias, né? Nos bancos, basicamente, né? Eles compravam títulos públicos, compravam títulos privados, compravam hipoteca que as pessoas estavam devendo para os bancos, eles compravam tudo.
como eu disse, o pessoal estava tirando sarro que eles compravam bolinha de beisebol usada para injetar dinheiro de qualquer maneira, né? A crise era muito forte. E aí, essa crise do coronavírus também veio em cima da crise de 2008, e aí eles tiveram que injetar muito dinheiro mesmo. E a preocupação de muitos americanos é a inflação, tá? A impressão que eu tenho é que esse quantitative easing, essa injeção de dinheiro quando o juros está zero, ela é equivalente, né, aos juros negativos da Europa. A Europa também está fazendo programas de recompra de títulos, também está injetando dinheiro, aumentando o balanço patrimonial dele. E é isso que significa aumentar o balanço patrimonial. Eu sei que às vezes as pessoas falam, o que significa aumentar o balanço patrimonial? É comprar o título e botar no balanço. Né? Agora não tem mais dinheiro, lá tem no balanço, esse título é meu título de renda fixa, tá? Bom, a Europa hoje em dia também está com juros negativos, a Christine Lagarde, a presidente lá do Banco Central Europeu, continua com o programa de recompra, né? Durante 2020 todo, continuou, né? E o juros está negativo e ela disse que vai continuar mais para frente, porque também teve fechou de novo, teve a segunda onda do coronavírus que fechou a Europa de novo, estressou todo mundo e era muito necessário. Bom, gente, chegamos no fim do penúltimo capítulo do curso Toro de Ouro, só falta mais um, te vejo lá. Mas, se precisar, reveja esse capítulo, responda as perguntas, faça os exercícios para assimilar bem o conhecimento e a gente chegar no fim desse curso. Te vejo lá, vai, Torinho!